Fala, construtor avançado, bom dia! Olha lá, mais uma semana começando. Tô saindo aqui de São José. Semaninha começou aqui com chuva, né? Um tempinho bem úmido. E tô indo pro litoral. Adivinha o que eu tô indo fazer lá no litoral, hein? Como se não fosse novidade, né? Pra variar um pouquinho, eu estou indo tamponar, vedar um lençol freático. Então, ó, mais uma situação lá, o lençol freático. Já tô cuidando desse lençol freático que tá entrando num subsolo há mais ou menos, ó, fácil aí de 3 semanas, um mês já, descendo direto pro litoral. Fecho vários pontos lá e um ou outro ponto acaba estourando, porque a estrutura ela tem algum comprometimento e ela está favorecendo a entrada da água, né? Então o local onde eu faço trabalho e coloco o produto, por aquele ponto a água não passa mais, não tem mais como ela passar. O produto é um produto que suporta extrema pressão, né? E o trabalho que eu faço ali, um trabalho técnico, ele realmente bloqueia a umidade, bloqueia a água e ela não passa. Agora, outros pontos que estão frágeis na estrutura, e detalhe, gente, estrutura de concreto armado, hein? Uma baita de uma armação, concreto no FCK alto, e ainda assim a água do lençol freático está passando. E o que acontece na região ali? É uma região geralmente litoral mesmo, né? Litoral chove demais. Então nessa região específica tem chovido bastante, e aí o volume de água aumenta e o lençol freático ele faz mais pressão. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, eu tenho feito os trabalhos à altura de mais ou menos 1 metro, né? Então até a altura de 1 metro foi feito todo o trabalho ali técnico, e alguns pontos que começam a abrir, estourar, eu vou e faço o fechamento deles, a vedação, o tamponamento deles. E tamponei todos os pontos que estavam à altura de 1 metro passando água. Só que o que aconteceu já na sexta-feira agora passada? Aconteceu o seguinte: estourou um ponto a mais ou menos 2 metros, 2,20 metros de altura. Então perceba, tenha noção da pressão e do nível de água que está sendo feito do lado externo da construção, né? Então você está dentro de um subsolo e a 2 metros de altura estoura um ponto d'água. Significa que você tem água a essa altura também do lado de fora da construção, do lado oposto ali à parede, né? O que a gente chamaria de o lado positivo, tá? Então, lençol freático é uma situação extremamente grave, não dá para brincar. Tem método, tem técnica, tem produto correto para ser utilizado. Não pense que se você simplesmente fizer o seguinte: fiz a escavação aqui do local e nessa escavação deu água aqui, ó, a 1 metro deu água, e eu vou fazer a escavação, depois eu faço o que? Faço um dreno ali do lado, né? Coloco uma bomba para essa bomba ficar jogando a água para fora e vou fazer minha construção. Depois que a construção estiver pronta, eu tiro a bomba dali. Muito bem, a hora que você tira a bomba dali, a água faz nível e começa a entrar por tudo que é ponto que tem na estrutura. Então, não pense que é simples assim você construir num local que tem lençol freático. Tem técnica, tem produto correto para ser utilizado, tá bom? Eu sei quais são os produtos, sei quais são as técnicas e posso ajudar bastante você com relação a isso, tá? Então, eu estiver construindo uma situação assim, e principalmente no litoral. O litoral é extremamente úmido, lençol freático atuante em toda a região. Você não pode dar bobeira, você não pode ficar à mercê dos métodos tradicionais, né? Dos métodos clássicos de construção, porque realmente não vai funcionar e você vai ter problema. Se não tiver já na hora que está construindo, você vai ter um problema muito próximo aí do fim da construção, que é a hora que você desligar a bomba. E aí me falam assim: não, mas a gente vai deixar a bomba lá funcionando 24 horas por dia. Tá bom, e uma bomba funcionando 24 horas por dia é ad eterno, né? Não é ad eterno, ela vai realmente em algum momento fadigar e você vai precisar fazer a substituição e vai ficar um tempo ali, você não vai perceber, e aí é onde você começa a ter problema. Depois que a água achou o caminho por onde ela está passando, começa a passar, esquece, aquele caminho ela fez
e ela não muda mais, tá? Você vai ter que fazer o fechamento dele, a vedação dele. Só que, o que acontece nessas situações? Você vai vedar aquele ali e ela já está automaticamente em outro ponto, fazendo uma outra abertura. Então você fecha aquela ali, a pressão aumenta no outro ponto. E é onde ela acaba abrindo um outro ponto e você tendo que ficar fazendo fechamento de pontos ali, tá? Então, gente, ó, eu tô aqui para ajudar vocês com relação a isso. Conheço, tenho o produto, sei como fazer para que você não tenha essa dor de cabeça. E é por isso que eu falo que a minha intenção é fazer com que todos se tornem construtores avançados. Então você tem que se tornar um construtor avançado, né? Deixa o classismo de lado. Tem muita coisa boa, tecnologia, coisa nova. Você tem que se dar a oportunidade de mudar os conceitos, né? Porque é evolução, é natural. Então, a partir do momento que se evoluem os métodos construtivos, evoluem-se os projetos, né? Dá uma olhada, lembra aí nas construções como eram feitas a questão de 50 anos atrás, 60, né? 100 anos atrás. Você não tinha os projetos que você tem hoje, com laje, por exemplo, né? Com laje exposta, era telhado. Você não tinha telhado verde, né? Pessoal construindo aí, ó, um gramado em cima da laje, planta, um jardim em cima da laje. Você não tinha nada disso, né? As construções eram mais simples, elas propiciavam um método de construção e se utilizavam de produtos mais clássicos, vamos dizer assim, né? Hoje não dá mais para você atuar desse jeito, né? Não dá para ficar mais no classismo. Haja vista, inclusive, que quando você tem uma construção, por exemplo, num condomínio ou em qualquer lugar aí, né, nas grandes cidades, antigamente você tinha uma casa aqui, a outra casa ali a sei lá, 1 quilômetro de distância ou mais, né? Então era bem longe. Hoje não, hoje você tem uma casa do lado da outra. E o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: você constrói a sua casa aqui nesse terreno, e aí daqui a pouco no outro terreno ele tá sem construção nenhuma. Aí num determinado momento o proprietário ele vai construir a casa no outro terreno. E aí o que ele faz? Ele vai lá e faz a fundação, né? Começa a fazer um batistaca lá para a fundação da casa dele. O que acontece nessas horas, gente? Ele começou a mexer no terreno ao lado. E a estrutura ao lado, ela tá praticamente ligada, né? Tá ligada na estrutura do teu terreno. E aí a movimentação de terra que ele faz ao lado acaba atingindo ali o teu terreno. Seja até mesmo fazendo com que ative um lençol freático e traga, né? Um lençol freático que está passando próximo, ele ativa ali e ele vem para a região do teu terreno. Então assim, você tem que tomar cuidado hoje, porque as construções hoje, os métodos construtivos hoje exigem que você tenha um cuidado maior, que você se utilize de métodos avançados, de métodos de impermeabilização, que eu sempre falo, com bloqueio molecular, né? Não fica mais com a questão de hidrofugante. Eu já ouvi falar de gente que ainda coloca açúcar na argamassa de assentamento do bloco. Pô, meu, peraí, açúcar é um produto químico? Sim, é um produto químico. Qual é a função dele? Ao meu ver, é adoçar, né? E causar diabetes aí na turma. Mas enfim, o açúcar, ele tem uma função que, desculpa, não é uma função para se utilizar como impermeabilizante nas construções. Não dá, né? Para você ficar fazendo isso. E eu já vejo, né? Ainda gente fazendo isso. E muito pouco tempo aí, posso falar uma questão de 4, 5 meses atrás, mais ou menos, eu conversei com um construtor e ele falou para mim: não precisa disso não, disso que você tá falando não. Eu coloco açúcar na argamassa. Aí eu falei: nossa, você coloca açúcar na argamassa? E funciona? Não, funciona. Eu falei: bom, tá bom. Então guarda meu cartão aí. Guarda meu cartão, meu telefone. E que se você tiver problema aí, se o açúcar não funcionar, você liga pra mim que eu venho te ajudar aqui com os produtos que tem tecnologia para esse tipo de situação, né? Então, pessoal, eu não tô aqui
desmerecendo essa situação, né? O conhecimento de um método clássico do colega, mas eu defendo o quê? Que existe tanta tecnologia hoje de produto químico que realmente faz a vedação, que realmente bloqueia a umidade, para o colega ainda estar usando açúcar. Então, assim, desculpa, a conta não fecha para mim numa situação dessa, né? Bom, então é isso aí. Tanto conhecimento, tanta coisa boa à disposição de vocês. É só vocês realmente terem o interesse, quererem se desenvolver, conhecer, saber de novos métodos. Eu tô aqui para isso, para realmente ajudar vocês com relação a isso e acabar com essas situações aí de fez uma vez, faz de novo, depois faz de novo, aí depois volta para fazer um consertinho, porque a umidade ainda está passando lá na obra, né? Lembrando que as pessoas fazem e refazem serviço porque elas se utilizam de métodos e produtos que estão sendo mal indicados. Porque eu não falo mal de nenhum produto, nenhum. Todos os produtos eles têm que ter o respeito nosso com relação ao que eles se propõem a fazer, né? Só que se você colocar a quantidade errada e você tiver a indicação errada, ele não vai funcionar. E aí você não vai poder comprar o produto, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração, porque senão nada presta, né? Aí a questão é metodologia de uso. Você está usando um produto erroneamente, indicado erroneamente. Isso não pode acontecer também, tá bom? Pessoal, ó, eu sou especialista nessa parte de química, na parte de impermeabilização, de vedação, né? Tamponamento, parte de estruturas que você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, canos que transpassam laje, né? Você tem os canos que transpassam laje. Muitas vezes o pano da laje ali tá intacto, né? Você tem até uma certa estanqueidade nele, mas a água percola entre o cano e o concreto, porque o cano ele é de PVC e nada gruda no PVC, né? E como eu falo, a única coisa aí que eu vejo que gruda no PVC é uma cola, mas essa cola ela é para colar cano com cano, e vocês sabem da cola que eu tô falando, né? Ela cola cano com cano, ela não cola outras coisas no cano, tá? Então esqueça, porque PVC você não tem produto à disposição no mercado que grude no PVC da forma como realmente deve grudar, né? Deve aderir ali, tá? Eu tenho um produto que foi desenvolvido especialmente para isso, e ele faz uma adesividade extrema no cano a fim de evitar o percolamento de água entre o cano e o concreto na hora do concretagem de uma laje, por exemplo. Então, se você vai deixar os canos passando por uma laje, você pode aplicar esse produto na hora da concretagem, tá? Então, imagina assim, você tá lá com a tua laje posta, ferragem tudo ok, concreto marcado, por exemplo, amanhã, 10 horas da manhã, concreto usinado aí que você vai utilizar, ou vai fazer até mesmo concreto na obra, sei lá. Então, o que acontece? Na hora que chega o caminhão betoneiro e ele tá batendo ali, o pessoal tá se preparando ele para lançar o concreto, eu tenho um produto que você pode aplicar nos canos que estão transpassando a laje na altura onde o concreto vai chegar nele, onde o concreto vai abraçar, tá? O cano ali. Você aplica esse produto e já em seguida lança o concreto. Esse produto ele vai fazer com que o concreto tenha uma extrema aderência nele, e o concreto após curado ele não separa mais do cano, tá? Ele vai ficar extremamente grudado ali, fazendo a vedação entre o cano e o concreto. Então evita aquele percolamento de água que acontece, que a água acaba vazando e pingando por fora do cano, tá? Então eu tenho esse produto à disposição de vocês. Se vocês precisarem, entrem em contato comigo, deixa um comentário aqui que eu vou
disponibilizar esse produto para vocês, tá joia? Gente, vale muito a pena, custo extremamente baixo e você vai sanar uma dor de cabeça imensa, que é um vazamento em laje, por exemplo, né? Um dos problemas graves é o vazamento em laje, tá? Ó, então assim, tem muito conhecimento, tem muita técnica, tem muito detalhe que tem que ser levado em consideração na hora da construção, porque como eu digo, a impermeabilização ela nasce com a construção. A impermeabilização não deve ser feita simplesmente depois. Você tem que pensar nos bloqueios moleculares. Você tem que pensar em bloqueio a nível de molécula, em bloqueio que faça tamponamento de capilaridade, que faça reação química e não faça simplesmente uma membrana, né? E mais um caso para vocês terem noção do que é o classismo. Tem gente que ainda se utiliza, por exemplo, em muro de arrimo, de saco plástico. Coloca um saco plástico ali do lado do muro e encosta a terra, achando que o saco plástico vai fazer o bloqueio da umidade. Outra situação, o pessoal coloca saco plástico e lança o concreto do piso em cima, achando que esse saco plástico ele vai bloquear a umidade ascendente para ela não subir pelo piso e pegar as paredes. O saco plástico no piso ele só tem uma função, com que o concreto que seja lançado não desidrate, tá? Não perca água, não perca líquidos, não perca componentes químicos. Essa é a função dele. Por quê? Após o concreto ser curado e já em fase de cura, ele faz uma retração e esse saco plástico vai ser todo rasgado. O peso dele ali com ferro, com pedra, vai rasgar o saco plástico. O saco plástico que você coloca atrás de um muro de arrimo, por exemplo, ele não vai fazer a impermeabilização do muro, porque a hora que você lançar a terra que vai sendo compactada, ela vai rasgar o saco plástico. Gente, se muro de arrimo com manta asfáltica já tem falha, porque a manta asfáltica descola em 10, que ela é transpassada em 10 centímetros ali a cada 1 metro. Se ela descola e a água já passa por ali, você imagina um saco plástico, tá? Que você coloca atrás do muro de arrimo, querendo que ele faça a impermeabilização da estrutura, do teu muro. Isso não vai acontecer. Então, eu não sei o que é o pior, se é colocar açúcar na argamassa ou se é colocar um saco plástico atrás do muro, tá bom? De verdade, porque não tem função nenhuma, tá? E, gente, eu converso com muitas pessoas a respeito disso, porque esse é o meu dia a dia, o meu foco. E as pessoas, quando eu pergunto, o que você fez lá? Porque a pessoa vem pedindo, né? Minha parede tá passando um pouquinho de umidade. É só um pouquinho. Não, é só um pouquinho só. Ué, se é só um pouquinho, então não tem problema. Não, tem. Ah, então tem um problema. E tá, o que você fez lá para impermeabilizar? O que você colocou? O que você colocou lá? O que você passou? Ah, eu coloquei um saco plástico. Porque falaram para mim que o saco plástico deixava impermeável, a água não passava. E a água não passa pelo saco plástico, né? Realmente, a água não passa pelo saco plástico. Até quanto tempo? Então, ela não passa pelo saco plástico se ele não sofrer nenhuma abrasão, né? Agora, atrás do muro de arrimo, você lança a terra, aí depois vem compactando a terra, né? A gente conhece aí os compactadores, o pessoal chama de sapinho. Aí vem batendo o sapinho ali na terra. E o que acontece com o saco plástico, gente? Pelo amor de Deus, não cai mais nessa, não faz isso. Isso não tem sentido, não tem assertividade nenhuma. Você só gastou dinheiro com o saco plástico e vai gastar dinheiro depois com impermeabilizante que realmente funcione. Fora o transtorno, dor de cabeça que você vai ter que refazer tudo de novo, tá bom? Vai ter que retirar a terra, se puder, né, para tratar o lado positivo. Muitas vezes já está concretado do lado de fora, já está com jardim. É uma dor de cabeça lascada. Então, ó, não caia nessa, tá? Não existiria tanto estudo científico, não existiria tanta tecnologia, as fábricas não estariam fazendo tantos testes aí, colocando tantos produtos no mercado, né? Para você ainda hoje se utilizar de saco plástico no muro de arrimo, por exemplo, né? Ou se utilizar dos métodos clássicos aí para obter a estanqueidade,
a impermeabilidade que você precisa, que você procura, tá joia? Então, pessoal, ó, construtor, torne-se um construtor avançado, pense nesses detalhes. Gente, eu sei que hoje em dia a construção civil, a pessoa que ela tá ali, né, o construtor, o administrador de obras, o próprio arquiteto que tá trabalhando aí no segmento, né? O que acontece? Vocês têm tantas coisas para pensar, na verdade. Então você tem que pensar ali na parte, muitas vezes, de compra de material, tem que cuidar da obra, tem que ver se estão fazendo certo, tem que ver se estão seguindo o projeto. É muita coisa para fazer, né? Só que muita coisa para fazer, você não pode dar a oportunidade para ter um problema de ordem de umidade, de vedação, de infiltração, vazamento que acontece na obra, né? Você tem que também dar atenção a isso. Então, tenha mais cuidado nisso, porque eu tenho certeza que são esses os problemas que fazem com que você volte na obra. O construtor hoje, quando eu converso, ele volta na obra porque a umidade, a água está causando algum problema, né? Tá infiltrando, tá vazando, tá umedecendo, e é aí que ele tem o problema, né? E ele tem o problema porque fizeram errado, aplicaram errado, ou se utilizou de produto errado. Então, vocês têm um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para cuidar, eu sei disso. Sendo assim, entra em contato com a gente, que eu vou conseguir dar uma orientação para vocês, com os produtos corretos para vocês utilizarem. Uma vez que eu falar como vocês devem fazer, com certeza vocês já vão saber fazer dali para frente e não vão ter mais problema. É só seguir direitinho, né? E o pessoal da obra tem que usar também o produto corretamente, né? Quando fala 1 quilo, é 1 quilo. Não é 1,5 kg e não é 500 gramas, tá? E não é uma canequinha, né? Porque o pessoal não sabe o que é 1 quilo, pega uma canequinha e acha que a canequinha tem 1 quilo. Ou eles pegam qualquer embalagem que é de 1 quilo, e aí eles falam assim, não, essa embalagem aqui tem 1 quilo. Então eu vou pegar desse produto aqui essa quantidade da embalagem e vai dar 1 quilo. Não, totalmente errado. Por quê? Um produto químico, ele tem uma densidade diferente da outra. Então o volume é diferente de um para o outro. Sabe aquela história lá? O que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Gente, os dois são 1 quilo, na verdade. Então os dois pesam iguais. Nenhum pesa mais que o outro. Mas o que acontece? O volume que 1 quilo de pena faz é muito maior que o volume que 1 quilo de chumbo faz, tá? Então, pensa assim, numa embalagem que cabe 1 quilo de chumbo, não vai caber 1 quilo de pena, porque ela precisa ser muito maior para caber 1 quilo de pena, por causa do volume que a pena faz, né? Então, não pode pegar um produto que ele pese ou meça 1 litro, por exemplo, ou 1 quilo, e você pegue essa medida para se utilizar de outro produto que está falando que tem que usar 1 quilo, porque 1 quilo de um não é 1 quilo do outro, tá bom? Por causa da densidade. Eu tenho produtos, por exemplo, que em relação a peso de 1 quilo, por exemplo, né? Em relação à água, nós temos como base aí a água como sendo 1 litro de água, 1 quilo, né? Então o produto, uma embalagem lá que tenha 1 litro, se é uma embalagem de água, ela vai, logicamente, ela vai pesar 1 quilo de outro produto que tenha a mesma densidade da água, tá? Agora, por exemplo, eu tenho produtos que a densidade é 1,25 quilogramas. O que isso quer dizer? Que numa embalagem que é de 1 quilo de um produto, se você encher ela, você está colocando 1,25 kg do meu produto. Porque ele pesa, aliás, estou colocando até mais, né? Porque ele pesa mais do que 1 quilo. Então, tá colocando 1,25 kg do meu produto aí, tá? Porque a densidade dele é maior. Então isso significa que se você numa embalagem de 1 quilo, né? Desse de 1 litro, você colocar um pouco menos do meu produto, aí sim ele atingiria o equivalente a 1 quilo daquela embalagem. Mas se você colocar aquela embalagem cheia do meu produto, ela vai estar pesando 1,25, né? Quer dizer, 1 quilo 250 gramas, tá? Então você não pode
se utilizar de embalagens achando que essa embalagem ela faz a mesma coisa do outro. Tem que ter uma balança, você tem que ter esse cuidado. Depois que você criar uma galga, que a gente fala, aí você pode se utilizar dessa galga a fim de trazer, né, e ter a medição correta para aquele substrato que você se utilizará a fim de aditivá-lo com o impermeabilizante. Tá bom? Bom, foram aí, praticamente mais de 20 minutos de áudio aí, batendo os 25 minutos de áudio para vocês, de informação, de conscientização. Conscientizem-se disso, tá bom? Adquiram a mentalidade de realmente buscar soluções técnicas, soluções importantes, soluções que realmente funcionem, tá bom? A construção civil, ela não foi feita para dar problema. Tem métodos para que seja feita e realmente você tenha o sucesso, tá bom? Gente, é isso aí. Vou seguindo aqui o meu caminho, indo lá para esse lençol freático que eu vou continuar lá a fazer os trabalhos nele, beleza? Qualquer coisa, entre em contato comigo aí. Forte abraço para todos, tudo de bom e vamos que vamos, construtor avançado!